Retomamos os domingos do tempo comum, que nos levarão até ao final de novembro. É tempo comum, chamamos assim, tempo comum, porque não celebramos nenhum mistério especial da vida de Jesus, embora a Eucaristia Dominical seja sempre um lugar privilegiado para o encontro com Jesus e com os irmãos na fé, como estamos a fazer agora. Então retomamos o tempo comum no 9º domingo deste tempo, com esta passagem do Evangelho de São Marcos, que nos fala do confronto dos fariseus com Jesus, a propósito da instituição mais sagrada para o povo judeu, que era a observância do sábado. Nós dissemos na quinta-feira passada que o ritmo dos cristãos é a partir do domingo. Apesar de termos o fim de semana, o domingo já não faz parte do fim de semana. Nós, quando nos despedimos, não devemos dizer bom fim de semana, porque já foi, já acabou. Nós já estamos no início da semana. Amanhã já será segunda-feira. Significa que não há primeira-feira, porque ao domingo não é dia de feira, não é dia de negócio. Portanto, o fim de semana, sexta-feira à noite e sábado. Domingo, hoje é boa semana. Começámos hoje a semana e boa maneira de a começar. É o dia dos cristãos celebrarem a sua fé na alegria de Cristo ressuscitado. Mas Jesus era judeu e viveu num ambiente judaico. E para os judeus, o sábado era uma instituição intocável. Em dia de sábado, ninguém podia trabalhar ou realizar ações de criação, como apanhar espigas, ou como fazer o bem, como Jesus fez com este milagre. Violar o sábado era uma ofensa gravíssima a Deus. Mas Jesus vem-nos dizer duas coisas muito importantes. As necessidades das pessoas estão acima das leis e não há dias proibidos para fazer o bem. Todos os dias, todas as horas, todas as ocasiões são boas para nós pormos em exercício o bem. Aliás, a pergunta de Jesus deixa-os sem resposta. Então, fazemos o bem e quebramos a lei? Ou cumprimos a lei e deixamos de fazer o bem? Pode o bem ser adiado? Então, a primeira lição que Jesus nos dá é a de que no centro está a pessoa e não as leis. Jesus pede ao homem que vá para o meio, vai para o meio. Não para o julgar, nem para que todos vejam o milagre que vai acontecer, mas para que todos percebam que não há lei nenhuma, civil ou eclesiástica, que nos possa impedir de fazer o bem. Jesus não está contra a lei. Jesus não é um anárquico ou um desobediente obstinado. Jesus vem simplesmente dizer que a lei deve estar sempre ao serviço da pessoa e da vida, para o bem comum e para a felicidade. Infelizmente, nem todas as leis são feitas segundo estes princípios. Na sociedade e na Igreja. Jesus não pertencia ao meio religioso e sacerdotal do povo de Israel. Jesus não era sacerdote, não fazia parte da classe sacerdotal. E também não era Jesus que criava confrontos. Não era Jesus que era o provocador. Os fariseus, sim, controlavam, andavam atrás, questionavam Jesus, questionavam os discípulos. Os fariseus, agarrados a leis vazias, que se têm de cumprir porque sim, e Jesus a dizer-nos que o que interessa é ter o coração cheio de Deus. Quando perguntam a Jesus qual é o maior mandamento da lei, Jesus não diz nenhum dos 10 em especial, como por exemplo guardar o sábado, ou dizer não cobiçar as coisas alheias. A resposta que Jesus dá quando lhe pergunta qual é o maior, a resposta que Jesus dá é amor. Amar a Deus e amar ao próximo. Esta é que é a lei. Talvez por isso Jesus tenha olhado para os fariseus com indignação e tenha ficado triste. Achar que o mais importante da fé é o cumprimento frio e rígido da lei do que o amor, que é o maior mandamento, a lei maior para quem acredita em Deus.
Nós, no noviciado, damos aulas de liturgia, não só no noviciado. E há uma coisa que eu gosto sempre de dizer aos noviços, a propósito da liturgia, é que nós temos na liturgia letras vermelhas e letras pretas. As letras vermelhas são as rúbricas, as observações. Mas as letras pretas, que são maiores, são aquilo que o padre tem que dizer. Ora, neste livro, o mais importante não são as letras vermelhas, são as letras pretas. Por algum motivo, as letras vermelhas estão num tom quase minúsculo. E, infelizmente, mesmo na liturgia, há pessoas que acham que o vermelho é sempre mais importante, mas que o vermelho, que as rúbricas são mais importantes. Que se o padre não se inclinar, a missa já fica em questão. Que se o padre não lavar as mãos antes de não sei quê, já acontece qualquer coisa. E isto é o vazio da lei, aquilo que mais perverso a lei tem, que é olharmos para o como é que se faz, preocupados com o escrúpulo de como é que se faz, em vez de nos perguntarmos todos porquê é que se faz. Dar sentido, dar corpo às leis. Então Jesus fica indignado e triste com aquela gente, porque acham que o fiel cumprimento da lei é frio e rígido. É assim, acabou, tem que se fazer. Não, ao sábado não se pode curar, ao sábado não se pode matar a fome. Quando todo o empenho de Jesus é fazer-nos ver que o que mais agrada a Deus e o maior mandamento e a maior lei é sempre a do amor. E essa é a lei que nos vai pautando na nossa vida. Os evangelistas, quando escreveram os evangelhos, não colocaram estes episódios para que se notasse o confronto de Jesus com os fariseus, nem para tornar o evangelho mais interessante. Os evangelistas escreveram para públicos concretos, para comunidades concretas. E porquê colocavam estes relatos? Por causa da maior tentação e perigo que pode haver na Igreja de Jesus. Cristãos com atitudes farisaicas. Este é o grande problema dos cristãos na Igreja. Serem fariseus e com isso serem hipócritas. Cristãos vazios que acham que agradam a Deus só em cumprir a lei, só em cumprir o que está a vermelho pequenino. Mesmo sem grande sentido ou até com insensibilidade para com o próximo. Cristãos controladores da vida dos outros e às vezes até acusadores. Gente que anda a espiar a vida dos outros para ver se consegue encontrar alguma coisa da lei para o incriminar. Na Bíblia, no livro do Apocalipse, o acusador tem um nome, é o diabo. E um cristão que se põe a acusar a vida dos outros está não a tomar a atitude de Jesus, mas a tomar a atitude do diabo. O diabo acusa, o discípulo de Jesus não acusa, não controla, ajuda o seu irmão. Cristãos que por cumprirem escrupulosamente as leis, mas depois que não mudam a sua vida e têm uma vida sem amor, acham que estão mais perto de Deus e que ganham mais créditos para o céu. Porque estamos a cumprir, temos mais créditos. É tudo tão vazio. Com o passar dos anos de idade e de padre, venho-me dar conta que as pessoas mais rígidas na Igreja são pessoas muito infelizes e que têm raiva dos outros serem felizes. Ficam danadas porque os outros são felizes. Hão de reparar nisto. As pessoas estão sempre a implicar que não se contentam com a alegria dos outros, estão reprimidas. Estão neste ambiente de farisaísmo. Em vez de controlarem a sua vida, gostam de controlar a vida dos outros. Meu Deus! E como é que Jesus olha para estes cristãos com atitudes farisaicas? Com o mesmo olhar que olhou para os fariseus, com indignação e tristeza. Jesus olhou-os com indignação
e entristecido com a dureza dos seus corações. Jesus hoje ensina-nos de uma maneira muito forte que o amor é a plenitude da lei. Jesus ensina-nos que a verdadeira religião aproxima Deus das pessoas e, consequentemente, as pessoas de Deus. As pessoas são como elas são e não como as leis gostariam que elas fossem. E o Papa Francisco tem feito um trabalho extraordinário, porque é preciso que a Igreja também entre neste processo de conversão, porque o Evangelho é uma norma de vida, mas são pessoas que a vivem e que o procuram viver da melhor maneira. Jesus ensina-nos que devemos fazer o bem que está ao nosso alcance. E o bem que está ao nosso alcance não se deve adiar, porque se é hoje que a pessoa precisa, é hoje que ela tem de ser ajudada. Vou terminar com duas histórias. Uma nossa dos dominicanos e outra depois de São Vicente de Paulo. A dos dominicanos é de São Martinho de Lima, foi um grande santo dominicano, viveu em Lima, obviamente, irmão cooperador, nada de teologias, nada de ensinamentos, nada. Muito, muito simples, muito amigo de toda a gente, porteiro do convento, onde ajudava os mais pobres e os acolhia, e aquilo causava alguma ciumeira no convento. E ele, uma vez, viu uma pessoa que bateu à porta, que mal se tinha de pé, e ele decidiu pegar nessa pessoa e levá-lo para o seu quarto, para a sua cela. E transgrediu uma lei, porque nas nossas leis ninguém pode entrar nos nossos quartos, são celas, são lugares isolados. O prior, quando soube disto, ficou furioso. E foi ao quarto do São Martinho e disse: irmão, isto não pode ser. O irmão quebrou uma regra da obediência. E o São Martinho respondeu-lhe: Padre Prior, peço desculpa por ter desobedecido à lei da obediência, mas pensei que a lei da caridade estivesse acima da lei da obediência. E nunca mais o prior se meteu com o São Martinho. Porque a lei da caridade está acima da lei da obediência. E o outro é o texto de São Vicente de Paulo, não é um episódio da vida dele, mas um texto, também ele grande amigo dos pobres, que todos os anos se lê na liturgia das horas, Papa, bispos, padres, religiosos, dia 27 de setembro, dia de São Vicente de Paulo, lê-se uma carta de São Vicente de Paulo. Portanto, isto é oficial, não é uma história contada, é oficial. A Igreja aprovou este texto. Vejam como é que ele fala exatamente das leis e dos preceitos e da caridade. Diz ele assim, e termino: o serviço dos pobres deve ser preferido a todos os outros e deve ser prestado sem demora. Se durante o tempo da oração tiveres de levar um medicamento ou qualquer auxílio a um pobre, vai tranquilamente, oferecendo a Deus essa boa obra como prolongamento da oração. E não tenhas nenhum escrúpulo ou remorso de consciência se para prestar um serviço aos pobres tiveste de deixar a oração. De facto, não se trata de deixar a Deus, se é por amor de Deus que deixamos a oração. Servir um pobre é também servir a Deus.